Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que o Senhor seja o nosso maior anseio. Que nós possamos desejar ardentemente o toque do Senhor. Todas essas canções que nós cantamos falam sobre a centralidade do Senhor nas nossas vidas. E como isso é crucial para nós. Nós que fomos salvos. Nós que temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, temos Ele como nosso centro, como nosso amado, como nosso desejado, dentre tantas coisas que querem tomar a nossa atenção, e o Senhor ser aquele que guarda o nosso coração e que nos atrai por sua beleza, singularidade, sua santidade, a sua eternidade e o seu amor por nós. Irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 90. Aleluia. Que o nosso coração esteja aberto. Que isso que nós cantamos seja real. Senhor, eu abro a Ti o meu coração para ouvir a Tua voz, desejar-te, aprender do Senhor. Salmo de número 90. Vamos ler a palavra do Senhor. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizeis, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar? Senhor querido, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso fundamento, Senhor, ou deve ser o nosso fundamento. A Tua palavra deve ser, Senhor, a regra de fé e prática das nossas vidas. A Tua palavra deve ser, Senhor, a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Dela devemos aprender, Senhor, sobre quem é o Senhor, sobre quem nós somos e sobre o que o Senhor deseja para nós. Que neste momento, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes estejam abertos, Senhor. Estejam sensíveis, estejam receptíveis à Tua palavra, receptíveis à Tua instrução, Senhor. Quebra a dureza dos nossos corações, quebra a resistência, Senhor, que nós possamos nos desprender, que diante de Ti nós tiremos toda a nossa armadura, toda a nossa resistência, Senhor, todo o nosso apoio no nosso próprio entendimento e soberba. Não, Senhor, que o Senhor possa nos despir de tudo isso e o Senhor nos encontre, Senhor, abertos. O Senhor nos encontre sem defensivas, mas totalmente vulneráveis ao Teu agir, ao Teu instruir, ao Teu amor nas nossas vidas, porque a Tua palavra é uma palavra de amor para nós. Pode ser de disciplina, visando o nosso bem, visando o nosso crescimento. Então que nós possamos estar abertos, Senhor, à Tua boa instrução. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém
Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Oração de Moisés, homem de Deus. Obrigado, Débora. Para nós entendermos melhor esse salmo, bem que ele já diz muitos por si só, a gente pode compreender melhor e ver quem foi o seu autor. E esse salmo é atribuído a Moisés, figura eminente no Antigo Testamento, né? E quem foi Moisés? Diante de um período conturbado para a vida do povo de Israel, período de escravidão, período de muitas agruras, muito sofrimento, né? Muito sofrimento. O Senhor ouve o clamor do seu povo e decide salvá-los. E num contexto de tanta perseguição e escravidão, o Senhor escolhe Moisés para levar a mensagem de libertação ao seu povo. E Moisés nasce no contexto complicado. Nós, lendo as Escrituras, sabemos que o povo era escravizado, mas o povo se multiplicava. Em meio a tanta opressão, o Senhor fazia com que o seu povo multiplicasse e não findasse sua força. Até que o rei do Egito, naquele momento, ordena que as parteiras hebreias matem os filhos. Não deixem viver os filhos dos hebreus. Mas elas são tementes ao Senhor e elas desobedecem àquele rei. E depois ele ordena: lancem no Nilo todo menino hebreu, só deixem viver as meninas. Nesse contexto nasce Moisés. E depois de sua mãe escondê-lo por 3 meses, não podendo mais escondê-lo, sendo uma criança, né? Ela meio que obedece ao rei do Egito, lança o seu filho sobre o Nilo, mas lança num cesto, encontrado pela filha de Faraó, e nós conhecemos a história. Ele cresce num contexto egípcio, recebe uma educação egípcia, recebe instruções egípcias e muito provavelmente a religião dos egípcios. Eles tinham vários deuses. Mas chega um momento em que ele sabe quem ele é. Ele sabe que é um hebreu. E ao ver a injustiça sobre um de seus irmãos, mata um egípcio. E quando vai tentar conciliar a briga de 2 hebreus, eles retrugam: não foi você que matou o egípcio, vai fazer isso a nós? Então ele foge. E vai lá para as terras de Midian. E ali ele vive como um pastor de ovelhas. Se casa, tem uma mulher, mas em um dado momento o Senhor se encontra com ele. Nós conhecemos esse episódio, né? Se encontra no meio de uma sarça ardente, uma sarça que pegava chamas, mas ela não se queimava. E o Senhor o escolhe para libertar Israel. E Moisés, muito reticente, muito tímido, pensando: como eu vou poder ter essa incumbência tão grande de salvar, de levar a libertação ao povo de Israel, de proclamar ao faraó que o Senhor quer libertar o seu povo. Ele muito resistente, mas Deus o tinha escolhido. E Deus chama Arão para acompanhar ele, para ajudá-lo em sua missão. E eles vão diante de Faraó, proclamando a mensagem do Senhor, proclamando que o tempo de libertação do povo de Deus tinha chegado. E depois de tantas pragas que nós sabemos quais foram, né? O Senhor liberta o povo de Israel. E assim começa a saga de Israel pelo deserto. E Moisés como o pastor desse povo. Moisés como o líder deste povo. É que Moisés fala muito sobre a nossa transitoriedade. Imagine só, Moisés, que quando nós chegamos no final do livro de Deuteronômio, sabemos que ele viveu 120 anos. Mas aqui nesse salmo, ele enfoca muito como a nossa vida é curta, é passageira. Como a nossa vida é efêmera. E como nós devemos nos portar sabendo disso, que os nossos dias passam tão rápido. Moisés, que passou tanta coisa, sofreu pelos egípcios, sofreu em meio ao seu povo, pela desobediência, pelo povo do Senhor resistir enquanto o Senhor mostrava suas ordenanças, e o povo caindo em desobediência. E o Senhor guia Moisés e guia o seu povo durante todo esse tempo. Não é difícil acreditar que essa oração é uma oração que foi feita perto do fim da vida de Moisés, por tudo aquilo que ele escreve. Como um homem de Deus experiente e que viveu tudo o que viveu, ele faz essa canção de louvor ao Senhor. Não é a única que ele faz. E as canções que Moisés faz ao Senhor são canções tão didáticas. São canções ou que ora contam a história do povo, ou que ora contam quais são as consequências de desobedecer a Deus, ou como essa aqui, uma análise da vida e de como nós somos transitórios enquanto estamos aqui. Ele começa essa oração: Senhor, Tu
tem sido o nosso refúgio de geração em geração. É uma oração pessoal de Moisés, mas Moisés, sendo quem ele era, o legislador, aquele que levou a lei de Israel ao povo de Deus, a lei de Deus ao povo de Israel, ele faz essa oração na primeira pessoa do plural. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E Moisés, com seus 120 anos que viveu, ele viu muitas gerações. E ele viu o Senhor sendo o refúgio do seu povo. Quando o povo do Egito, quando o povo de Faraó os escravizava, os atormentava, o Senhor viu ali, Moisés viu ali que o Senhor era o refúgio do seu povo. Em meio ao deserto, em meio aos perigos dos animais e aos perigos dos povos inimigos, Moisés constatou sempre que o Senhor era o refúgio do seu povo. Moisés não refugiava-se em outras coisas, em outros lugares. Ele sabia que o Senhor era o refúgio do seu povo. E ele começa essa oração com essa constatação pertinente, precisa. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Tu tens sido o lugar onde nós nos abrigamos em meio à nossa jornada exaustiva, cansativa, nesses anos de deserto, com animais perigosos ao redor de nós, com inimigos ferozes ao redor de nós, com tantas coisas. O Senhor tem sido o lugar do nosso abrigo e da nossa salvação. O Senhor tem sido o nosso refúgio. Se passam gerações, mas o Senhor tem sido aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos guia. Tu tens sido, Senhor, Tu tens sido. E ele continua: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. É interessante essa declaração, porque os 5 primeiros livros da Bíblia são atribuídos a Moisés. Ou seja, Deus escolhe Moisés a escrever o início das coisas. E qual a importância disso, né? Não podemos entender plenamente o Evangelho, a mensagem de Deus, a salvação em Cristo Jesus, sem sabermos por onde começamos, por onde tudo começou. E Moisés escreve sobre os montes nascendo, sobre a formação da terra e do mundo. Mas ele diz, antes que os montes nascessem. E ele escreveu sobre isso. Antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E é incrível a beleza poética que Moisés escreve isso. Ele diminui a eternidade, por assim dizer. Senhor, Tu abrigas as eternidades. Pode passar uma e outra eternidade, o Senhor é Deus eterno sobre todas as coisas. Moisés viu muitas coisas acontecerem. Moisés viu deuses serem mortos. Cada praga que era mandada sobre os egípcios era Deus, mostrando o seu poder e mostrando que ele era mais poderoso que os deuses egípcios. Que os deuses egípcios eram passageiros, eles morreriam. Mas o Senhor de eternidade a eternidade era Deus. Aqueles deuses morreram. Aqueles deuses foram vituperados, foram tidos por escárnio, porque nenhum deles pôde prevenir, proteger os egípcios das pragas que Deus mandou. Mas de eternidade a eternidade o Senhor continuava sendo Deus ali. Aqueles deuses todos morreram, mas o Senhor sempre eterno, sempre no seu lugar de poder e autoridade, sempre, antes que se formassem todas as coisas, antes de tudo acontecer, o Senhor existia. O Senhor era Deus. O Senhor era Deus. Aleluia. Ele é o Deus poderoso. E agora, neste exato momento, ele vai contrastar. Agora começa o contraste. Ele diz, o Senhor sempre é o nosso refúgio. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. As coisas passam, antes de tudo haver. O Senhor é Deus e o Senhor é o nosso refúgio. Mas nós temos um tempo. Nós não somos eternos. Ele diz, Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. E pensar que Moisés viu o homem se tornando ao pó. Quando pensamos naquela ocasião em que Corá, Datã e Abirão, levitas, chamados por Deus para servirem diante do altar do Senhor, para assistirem os sacerdotes nas celebrações ao Senhor, nos cultos a Deus, se revoltaram. Bateram seus braços contra Moisés, contra Arão, não quiseram se submeter. E o relato bíblico diz que o Senhor abriu a terra e eles foram engolidos por sua desobediência, por sua petulância e audácia. Eles não se voltaram somente contra Moisés, se voltaram contra o Senhor, porque o Senhor tinha conferido autoridade a Moisés. Não era uma rebelião a homens, era uma rebelião ao próprio Senhor.
e o Senhor abriu a terra e eles foram engolidos. Talvez Moisés tivesse essa imagem vívida em sua mente quando ele escreveu isso. Tu reduzes o homem ao pó e dizes tornai filhos dos homens. Moisés escreveu que o Senhor criou os homens do pó da terra, e o pó da terra nós retornamos. O Senhor faz tornar. O Senhor é Deus eterno, mas nós, em nossa fragilidade, nós somos pó e nós voltamos. Não somos como Deus, eternos, infalíveis, que não se abalam, que não se detêm, não. Nós somos frágeis. E Moisés fala: o Senhor reduz o homem ao pó. Tornem filhos dos homens ao pó. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Moisés mostra a eternidade de Deus, mostra a fragilidade do homem e mostra que nós não podemos compreender como Deus compreende as coisas. Como assim? 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Esse Deus que abriga as eternidades, esse Deus que é o Senhor do tempo, tem uma maneira peculiar de olhar a história, uma maneira que nós não podemos atinar, uma maneira que nós não podemos compreender. Para o Senhor, 1000 anos podem ser como uma noite. Ele é o Senhor eterno. Apesar de ter criado a contagem do tempo para o nosso bem, para o nosso proveito, Ele não está preso a ela. Ele se comunica conosco em meio ao tempo, em meio ao espaço, mas Ele mesmo não está preso a isso. Do Senhor, não existe algo como se fosse tempo. Tudo está diante dele, o passado, o presente, o futuro, o que se foi, o que está acontecendo e o que acontecerá. Tudo está tão claro e nítido aos olhos de Deus. Para Deus, o modo como Deus olha o tempo não pode ser compreendido por nós. Ele é perfeito, Ele é grande, e a sua sabedoria é insondável por nós. Aleluia. E nesse dizer que o tempo do Senhor é algo tão singular, Ele continua. A ideia que ele tinha no versículo 3: Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. E talvez nessa ilustração de torrente, Moisés se lembrasse dos egípcios. Israel saindo do Egito, sendo libertados pelo Senhor, levando tantas coisas que os egípcios deram para eles, porque o Senhor tinha dito que eles não iam sair de mãos vazias, e de repente eles se veem diante do mar e os egípcios atrás, se desesperam. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. O Senhor abriu as águas, o povo passou, e os egípcios, enquanto estavam no meio do mar, o Senhor fechou as águas, eles foram afogados. Sim, o Senhor reduz o homem ao pó, abre a terra e faz com que homens desobedientes voltem ao pó, e o Senhor abre os mares e leva na torrente homens também que se rebelam contra os seus. Esse é o nosso Deus, o Deus eterno. Tem a vida dos homens em suas mãos. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que Moisés disse que tinha como refúgio. O Deus tem controle sobre as nossas vidas. Deus é eterno, mas nós neste estado somos frágeis e a nossa vida está nas mãos do Senhor. Somos como a relva. E Ele usa a imagem da natureza, né? Que um dia está ali, tão bonita, floresce, mas é tão transitório e se passa. Isaías repete essa visão depois, né? Que o homem é como a relva, que cresce, nasce, mas depois morre, mas a palavra do Senhor permanece. Assim somos nós, passamos, mas o Senhor que é eterno não passa. Ele não passa. E agora ele vai falar sobre um aspecto que Moisés viu de perto e algo que entristeceu seu coração, embora ele também teve os seus erros. Ele fala sobre o pecado. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E que Moisés liga a transitoriedade do homem, muito ligada ao viver pecaminoso, ao viver distante de Deus. Muitos homens, esses egípcios, esses israelitas que morreram pela desobediência, tiveram sua curta existência ainda mais encurtada, porque pecaram contra o Senhor, porque provocaram o Senhor a ira. E Moisés diz isso em uma declaração angustiada: somos consumidos pela tua ira, nós somos conturbados. E Moisés viveu isso, várias manifestações da ira de Deus.
de Deus disciplinando o seu povo ou derrotando os inimigos. E Moisés mostra para nós que com Deus não se brinca. Ele fala: diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Nada fica oculto diante do Senhor. Até os nossos erros mais secretos, as coisas que pensamos ninguém está vendo, Deus vê. E Moisés, nitidamente, vivendo no deserto com o povo de Israel, viveu isso. Nenhum pecado ficou despercebido pelo Senhor. Todos os pecados, o fogo estranho que os filhos de Arão levaram no altar, os ídolos que porventura os israelitas guardaram, nada ficava oculto aos olhos do Senhor. E o Senhor disciplinava o seu povo. E a ira vinha. Ele disse: os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A nossa vida é transitória, e ainda mais sob a tua ira, Senhor, que faz acabar tudo num instante. Tudo num instante. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, soem havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui Moisés traça, podemos assim dizer, uma média da nossa vida, e continua sendo mais ou menos a média da vida do homem, 70 e 80 anos. Mas ele diz: o melhor deles é canseira. O melhor que se pode obter desses anos, a gente se cansa. Tudo passa rapidamente, nós somos como pássaros, a nossa vida voa. Essa vida tão curta é uma vida de cansaço, é uma vida de enfado. E principalmente por causa dos pecados que fazemos, que cometemos. Ele teve a graça de viver um pouco mais, 120 anos. Mas ele constata isso, esse tempo médio de vida que nós temos e como eles são cansativos. Principalmente olhando do aspecto da rebeldia do homem contra o seu Deus. O homem já é frágil e provoca a Deus a ira, Deus encurta os seus dias. Quem conhece o poder da tua ira e a tua glória segundo o temor que te é devido? Eu acho muito interessante essa declaração, porque Moisés viu muitas manifestações da ira de Deus. Podemos dizer que alguém que conhecia a ira de Deus seria Moisés, pois ele viu muitas manifestações da ira de Deus, mas ele ainda assim pergunta: quem conhece o poder da tua ira? E pensar que diante de tantas manifestações da ira de Deus, ainda aquilo podia ser algo bem pequeno do que o poder de Deus poderia fazer. Quem conhece, Senhor? E a tua cólera segundo o temor que te é devido. Moisés começa este salmo reforçando a esperança que o povo de Deus tem nele, dele ser o refúgio, dele ser a fortaleza do seu povo, de ele ser Deus desde a eternidade a eternidade, e depois dali ele traça um caminho da nossa transitoriedade e do nosso pecado, de como somos consumidos pela ira do Senhor. Moisés viveu com o povo de Israel a ira do Senhor, e viveu muitas vezes. E Moisés, como homem sensível a Deus e sensível ao povo de Deus, se entristeceu por tudo isso, em ver o povo de Deus sofrendo. Moisés não queria, mas era a disciplina do Senhor sobre o seu povo. E depois, diante desse relato da nossa transitoriedade, da nossa pequenez e fragilidade, Moisés pede algo ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Primeira coisa que resplandece dessa declaração de Moisés é para quem ele pede isso. Ele pede para o Senhor. Ele pede para o Deus que é de eternidade a eternidade. Ele pede para o Deus que antes que houvessem todas as coisas, ele existisse. Ele pede para o Senhor do tempo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor. E aqui contar os dias não é somente contar a pequenez dos nossos dias, que são 70, 80 anos. Não é somente a quantidade de tempo dos nossos dias, mas a qualidade dos nossos dias. Porque Moisés faz um relato da vida curta dos homens, do pequeno tempo que eles tiveram, mas também do seu pecado. Eles tiveram uma vida curta e o pior, foi uma vida de pecado. Quando Moisés pede, ensina-nos a contar os nossos dias, não diz somente do tempo, mas diz de como nós vivemos os nossos dias. Senhor, os nossos dias têm sido dias em que a tua ira é provocada, em que nós desobedecemos ao Senhor, em que nós desonramos os teus mandamentos, em que nós provocamos o Senhor a ira. Ensina, Senhor, a contar os nossos dias. Moisés se coloca numa posição humilde. Não sei contar os nossos dias, não sei contar os meus dias, Senhor, por mim próprio. Eu preciso da tua sabedoria. E essa deve ser a nossa postura diante do Senhor.
não termos a presunção de que podemos contar a nossa vida por nós mesmos, analisar a nossa vida por nós mesmos, traçar planos, traçar objetivos, fazer contagens de tempo e excluir disso o Senhor. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Deus de eternidade a eternidade. Se alguém que pode fazer contar os nossos dias, é esse Senhor, e nós precisamos nos voltar a Ele, mas com um objetivo, para que alcancemos coração sábio. E sabedoria na Bíblia não tem a ver somente com conhecimento, com inteligência. Sabedoria na Bíblia tem um caráter profundamente moral. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que sabedoria na vida não se trata somente do que o homem conhece ou sabe, mas da sua relação para com Deus, do modo como ele vive. Em Provérbios está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só a partir desse texto podemos dizer que uma pessoa, por mais inteligente que ela seja, por mais conhecimento que ela adquira, por mais livros que ela tenha lido, por mais conhecimento que ela tenha acumulado nos seus poucos dias de vida, se ela não teme ao Senhor, se ela não foi alcançada por esse Senhor, ela não é uma pessoa sábia, ou não pode alcançar um coração sábio. Esse distintivo é apenas para quem pertence ao povo de Deus. Moisés fala: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, nosso de quem? Nós, o povo de Deus, nós que fomos escolhidos por Deus. Então, Senhor, nós que somos Teus, nos ensina a contar os nossos dias, porque nós podemos alcançar um coração sábio não por quem nós somos, por nós mesmos, mas porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Ensina, Senhor, a contarmos os nossos dias, para que o nosso coração seja um coração que se deleita no Senhor. Sabedoria na Bíblia é olhar para a vida com os olhos de Deus e vivê-la a partir da perspectiva de Deus. Sabedoria é viver a vida de uma maneira agradável a Deus. Sabedoria não tem a ver apenas com conhecimento, inteligência. Sabedoria tem a ver com o modo como nós comportamos diante de Deus. Quem é sábio é quem teme a Deus. Quem é sábio é quem ama a Deus. Quem é sábio é quem referencia a Deus. Quem é sábio é quem ama o Senhor e sabe que sua vida está diante dele e recorre ao Senhor justamente pedindo discernimento para a vida. Senhor, nos ensina a contar. Não podemos contar por nós mesmos, porque olha só a nossa vida é tão curta. Os nossos 70, 80 anos foram provocando a Tua ira. Nós desapercebemos, Senhor, da nossa vida que os poucos dias que nós ainda vivemos fazendo lambança, nós ainda vivemos desagradando ao Senhor, nós ainda vivemos virando as costas para Ti, Senhor. Então nós precisamos da Tua sabedoria. Nós precisamos que o Senhor nos ensine. E não há ninguém melhor que o Senhor para fazer isso. O Senhor que é o Deus de eternidade a eternidade. Ensina-nos, Senhor. Nós somos como crianças. Nós não sabemos contar os nossos dias por nós mesmos. E qual tem sido a nossa atitude? Eu acho tão interessante que Moisés já teve essa percepção naquela época. Naquela época que não tinha redes sociais. Naquela época que não tinha tantas distrações como nós temos hoje. E imagine para Moisés e para o povo do Senhor, que passou 40 anos no deserto. E se pensarmos de uma determinada perspectiva, podemos pensar: passou bem lento, 40 anos num deserto, caminhando, dando voltas, como consequência do pecado do povo de Israel. Mas Moisés falou que esse tempo assim era muito rápido. E hoje nós, sendo atraídos com tantas coisas para nos distrair, para tirar o nosso foco, e quando percebemos, passa-se o tempo, passa-se a vida. E qual tem sido os frutos da nossa vida? E como temos vivido a nossa vida? Provocando a ira do Senhor? Ou sabendo que ela é transitória, ela é passageira e ela precisa ser vivida de uma maneira muito peculiar, distinta e que pertence só àquele que é alcançado pelo Senhor? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Paulo já exortava aos Efésios: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, e esses dias maus vêm tolher o nosso tempo de determinadas e variadas formas. E nós, como filhos do Senhor, não podemos viver como necios. Temos que ver de modo prudente e sensato como estamos caminhando, como sábios, como quem alcançou um coração sábio, remindo o tempo, observando o tempo, contando os dias, à luz do Senhor, à luz da palavra do Senhor, para que o nosso coração seja um coração que ama a Deus, que se deleita nele, e assim nós tenhamos um coração sábio.
Paulo continua ali o texto. Não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Quando nós não procuramos compreender a vontade do Senhor, nós estamos vivendo como insensatez. Nós estamos vivendo como necios. Em resumo, nós não estamos redimindo o tempo, não estamos sendo sábios, não estamos glorificando o Senhor. Nós precisamos ter esse cuidado de olhar como está sendo a nossa vida, a nossa trajetória, e se nesses curtos dias que nós temos, pelo menos na estada aqui nessa terra, como temos vivido para a glória do Senhor. Se temos vivido como necios ou como sábios. Se nós temos vivido como insensatos ou se de modo sensato temos procurado saber qual que é a vontade do Senhor e contado os nossos dias à luz da palavra do Senhor. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Moisés experimentou muito a ira do Senhor durante os tempos de peregrinação no deserto, mas chega o momento que ele fala: Senhor, volta para nós. Até quando, Senhor? Tem compaixão de nós, tenha compaixão de nós. Moisés, junto com o povo de Deus, experimentou a ira de Deus, mas ele sabia que ele também era um Deus misericordioso, e por isso ele clama: Senhor, volta-te para nós. Nós precisamos da tua misericórdia. Se for só a tua ira, nós seremos consumidos. Isso porque nós nem conhecemos o poder da tua ira. Diante de tantas coisas, nós nem conhecemos o poder da tua ira. Mas, Senhor, precisamos da tua compaixão. Tenha compaixão de nós. E aqui, nesse próximo versículo, que ele mostra um dos segredos dessa vida de coração sábio, dessa vida que conta os dias. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos de manhã. Essa é a postura de alguém que, ao se levantar e saber que a vida é curta, e saber que a vida é transitória e passageira, a saber que os dias são maus e nós precisamos saber contá-los. O seu primeiro contato, a primeira coisa que ele vai fazer é se saciar do Senhor, é se saciar do amor do Senhor, é se saciar da bondade do Senhor. Antes que venham outras coisas nesses dias maus tentar saciar, ele acorda e já vai direto para o Senhor. Senhor, sacia-nos, Senhor, sacia a mim e ao teu povo com a tua bondade. Tem compaixão de nós, Senhor. Nós recebemos a tua disciplina, nós experimentamos a tua ira, ainda que não de forma completa, mas queremos experimentar, Senhor, a tua bondade, ou como alguma tradução diz, o teu amor leal, Senhor. Nós queremos experimentar isso, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sabe qual é o segredo da alegria, do contentamento, de cantar todos os dias? É ir direto ao Senhor, é ir direto ao Senhor todos os dias, fazendo esse exercício de nos voltarmos ao Senhor, de buscarmos a sua presença logo quando amanhece. Nós vamos nos saciar dele. Então não vamos nos procurar saciar com as outras coisas, porque nos saciamos do Senhor, nos enchemos do Senhor, e quando nos saciamos do Senhor, nós vamos ter a perspectiva correta de contar os dias. Nós seremos tão alegres pela presença do Senhor que tudo mais para nós não vai ser motivo para nós procurarmos desenfreadamente. A nossa alegria é o Senhor. Senhor, depois de tanto tempo de sofrimento, sacia-nos, Senhor, de manhã, logo ao amanhecer, com a tua bondade. Nós precisamos, Senhor, para que nós cantemos, para que nós jubilemos, para que nós nos alegremos. Já sofremos bastante neste deserto, Pai querido. Queremos viver a alegria que o Senhor pode proporcionar. Já experimentamos o poder da tua ira. Faz-nos experimentar o poder da tua bondade e fidelidade, Senhor. Faz-nos experimentar, Senhor, o teu amor. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Alegra-nos, Senhor. Depois de tanto tempo de tristeza, alegra o teu povo, Senhor. E é como se Moisés dissesse: Senhor, sei que nós não somos dignos, mas pela tua misericórdia, depois de tanto tempo de tristeza, de desamparo, nos alegra, proporciona alegria para nós. E quando olhamos para Moisés, no fim da sua vida, Moisés que, por um erro que ele cometeu em seu caminho, em não ter honrado o Senhor diante dos israelitas, não ter honrado a Deus diante do povo de Deus, ter sido banido de entrar na terra, ter sido proibido, ele pede essa oração: alegra no Senhor pelo tempo que nos tem afligido. E ele faz essa oração. Interessante que ele, fazendo essa oração,
junto com o povo de Deus, talvez não desfrutasse dessa alegria. Ele não ia adentrar a terra, ele só iria vê-la. Mas ele faz essa oração pelo povo de Deus: alegra no Senhor. Ele não ia ter essa alegria de entrar, mas ele gostaria muito que o povo de Deus se alegrasse e tivesse essa alegria. E que vemos esse coração pastoral que Moisés teve, mesmo sendo tolhido de entrar na terra. Mas, Senhor, que nós possamos nos alegrar, Senhor, depois de tanto tempo de aflição, de desobediência, que o Teu povo viva um novo tempo. Um tempo de obediência ao Senhor, um tempo de deleite e prazer no Senhor, e que o tempo que nós vamos nos alegrar diante de tantos dias que nós fomos afligidos. Ou, para utilizar o vocabulário do apóstolo Paulo, né? Sofrimentos que nós passamos, não se comparar com a glória que nos será revelada. Senhor, nos alegra. Depois de tanto sofrermos, isso, por nossa própria causa, nos alegra, Senhor. Pelos dias que o Senhor nos tem afligido, nos alegra. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Seus filhos a Tua glória. Senhor, que nós, os Teus servos, possamos ver, Senhor, as Tuas obras, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor é e poderoso. Nós já vimos, Senhor, as Tuas obras de ira, mas agora queremos ver as Tuas obras em favor de nós, a nosso respeito, para o nosso deleite, Senhor. Faz com que nós vejamos a isso, faz com que os nossos filhos vejam a Tua glória sendo, Senhor, sobre toda essa terra, sendo resplandecida. Faz, Senhor, com que as Tuas obras e a Tua glória sejam vistas por nós, depois de tempo de aflição. Faz, Senhor, com que apareça sobre nós a Tua glória. E ele termina a sua oração dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Moisés tinha a plena convicção de que ele nem o povo de Deus eram nada se não fosse a graça. Todas as vezes que o Senhor manifestava sua ira e Moisés intercedia pelo povo: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, se o Senhor nos castigar, se o Senhor nos destruir, o que dirão as nações do Senhor? Que o Senhor não foi capaz de levar o teu povo à terra prometida. Tudo isso era a manifestação da graça do Senhor. Moisés sabia que nada poderia sem a graça do Senhor. Por muitas vezes é dito que no Antigo Testamento se revela muito da ira do Senhor, mas se revela muito da graça. E Moisés tem essa percepção. Para finalizar essa oração, ele diz: seja o Senhor sobre nós a tua graça. Seja sobre nós a tua graça. E o que significa isso para nós cristãos, né? Essa graça que nós temos, essa graça que é sobre nós, nós temos por causa de Jesus. Nós temos por causa daquele que nos amou e se compadeceu de nós. Nós temos por aquele que tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados, tomou as nossas iniquidades, se fez culpado por nossa causa. E por causa desse sacrifício, desse amor, dessa entrega, dessa substituição, hoje podemos declarar: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Se Moisés já podia declarar isso sem ter um conhecimento tão privilegiado como nós temos hoje, imagine nós. Seja, Senhor, sobre nós a tua graça. E ela não é por méritos próprios, ela não é por aquilo que podemos fazer, porque Moisés descreve uma trajetória de pecados do povo de Deus, uma trajetória em que os pecados não eram ocultos nenhum ao Senhor. Ele apela à graça. E hoje nós podemos apelar à graça por causa de Jesus. Senhor, seja sobre nós a tua graça. Depois de tantos anos de aflição, Senhor, a tua graça sobre nós é o que nós queremos, é o que nós precisamos, é o que nós almejamos ardentemente, Senhor. E ele termina: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele termina com essa petição de que o Senhor confirme aquilo que o povo de Deus iria fazer. E o povo de Deus estava diante de entrar na terra prometida. Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Antes dele pedir isso, antes dele chegar nesse pedido legítimo, Senhor, confirma. Dá sustento, consolida, confirma, Senhor, dá sustentação. Ele faz esse caminho de reconhecer quem Deus é, o Deus eterno, o Deus que é refúgio do seu povo. Quem nós somos? Transitórios, pequenos, somos pó, somos frágeis e somos pecadores. Antes dele pedir, ele reconhece quem o Senhor é, quem nós somos, aquilo que o Senhor faz, como a nossa vida é curta, como precisamos de um coração sábio, saber contar os nossos dias, para então podermos fazer esse pedido. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Esse aqui não é um pedido movido pela vaidade,
Não é um pedido liberal de uma chancela do Senhor sobre tudo que nós pedimos. Tudo que eu pedir, Deus vai me dar e é isso aí. Não. Moisés faz esse pedido depois de reconhecer quem é Deus, depois de reconhecer quem é o povo do Senhor e o quanto errou, e saber que precisamos da sabedoria do Senhor para as nossas vidas e de se alegrar em Deus. Antes dele pedir, confirma sobre nós, ele diz: Senhor, nos sacia com a tua bondade. Antes dele pedir: Senhor, confirma o que nós vamos fazer. Primeiro, Senhor, nos alegra. Primeiro, que nós tenhamos deleite em Ti. E se nós somos leitores atentos das Escrituras, nós vamos saber que essa ordem de se alegrar no Senhor e pedir a Ele e ter a certeza de que Ele vai confirmar não é uma ordem comum. Davi, no Salmo 37, escreveu assim: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Se alegre no Senhor, se deleite no Senhor, que o Senhor seja a sua alegria, que você se sacie do Senhor de manhã, que o Senhor se sacie, que você se sacie da bondade do Senhor de manhã. Se alegre no Senhor e Ele vai satisfazer os seus desejos, porque são desejos de um coração que aprendeu a descansar em Deus. São desejos de um coração que aprendeu a se curvar diante do Senhor. São desejos de um coração que aprendeu que o Senhor é quem pode nos ensinar a contar os dias, a ter um coração sábio, a nos alegrarmos nele. Então os nossos pedidos, os pedidos deste coração serão pedidos segundo a vontade de Deus, eles vão ser consolidados. Jesus, quando está caminhando com seus discípulos e os exorta a crerem nele, os exorta a crerem no Pai, diz para eles que eles já viram o Pai, porque ele estava no Pai. Se vocês me veem e veem o Pai, ele vai dizer: vocês vão fazer obras que eu faço, as obras que eu faço, e farão ainda maiores. E tudo o que vocês pedirem em meu nome será concedido, para que o Pai seja glorificado no Filho. De novo, a motivação do povo de Deus em conhecer a Deus, em crer nesse Deus, em fazer as obras para a glória de Deus, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O coração de alguém que se deleita no Senhor, de que está fazendo a obra do Senhor, de que crê nesse Deus, crê no Filho, crê no Pai, está agindo de acordo com a vontade do Pai, o Senhor vai conceder. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei. Por quê? Porque provém de um coração que está fazendo a vontade do Pai, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E ele diz logo em seguida: se me amais, vão guardar os meus mandamentos, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome vos será feito. Quem está pedindo? Quem ama o Senhor, quem guarda os seus mandamentos, quem se deleita no Senhor, quem está vivendo de forma que vai fazer as obras que Jesus fez e vai fazer ainda maiores para a glória do Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. E o apóstolo João, na sua carta, nós temos essa confiança para com Deus, de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que nos será concedido. E a nossa certeza é essa, que sabemos que se pedirmos nós vamos receber. A isso está a nossa confiança no Senhor. Moisés faz essa declaração: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Quem está declarando? É um coração que primeiramente aprendeu a se alegrar no Senhor. Se deleite no Senhor, se alegre no Senhor. Tenha o Senhor como uma primazia na sua vida. Alcance um coração sábio. Sua vontade vai ser se conformar a cada vez mais com a vontade do Senhor, e você vai poder pedir com confiança. Moisés pede com confiança aqui, ele ainda repete: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Depois de que ele faz esse pedido? Depois de dizer primeiro: Senhor, nós possamos aprender a contar os nossos dias e nos alegrarmos em Ti. Então o Senhor confirma, porque aí então o nosso coração, que é sábio, vai estar pedindo de acordo com a sua vontade. Aleluia. O que nós aprendemos com essa oração de Moisés? Que o Senhor é o refúgio do seu povo. Que passam os tempos, as estações, Ele continua Deus. Moisés viu gerações passarem. Moisés viu uma geração inteira morrer por causa do seu pecado. Viu os egípcios morrerem, viu muitos seus irmãos morrerem, viu os deuses dos egípcios serem envergonhados, viu tantas coisas mudarem, acontecerem, e o Senhor ali, tanta coisa mudar, e o Senhor sendo de eternidade a eternidade, sempre Deus e sempre o refúgio do seu povo. Primeira coisa que aprendemos: devemos confiar no Senhor, porque Ele é imutável, porque passam as gerações e Ele continua sendo o refúgio do seu povo, Ele continua sendo o refúgio daqueles que nele confiam. Nós aprendemos também
que a nossa vida é curta. E essa nossa vida curta não pode ser vivida provocando o Senhor a ira, porque é um castigo pesado para qualquer ser humano. E Moisés ainda questiona: quem conhece o poder da tua ira? Depois de tanto aquilo que passou, quem conhece o poder da tua ira? Então, precisamos aprender a confiar em Deus e precisamos saber que a nossa vida é curta e ela precisa ser vivida de uma maneira que seja agradável a Deus. Porque se vivemos uma vida de forma que o nome do Senhor seja desonrado, nós vamos viver uma vida triste. Nós vamos viver uma vida conturbada. Nós vamos viver uma vida angustiada, como Moisés descreve que foi a vida do povo de Israel no deserto. Por quê? Porque eles viveram em seus pecados. Porque eles viveram distante do Senhor e vivendo a vida conforme seus próprios desejos. Os seus 70, 80 anos, anos de câncer e enfado, porque viraram as costas para o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é eterno, e Ele é digno de que Ele seja o nosso refúgio, que nós busquemos a Ele. A nossa vida é curta, e ela não pode ser vivida assim, de maneira pecaminosa que provoque a ira de Deus. Para isso, precisamos saber contar os nossos dias, e quem vai nos ensinar é o Senhor. Que nós possamos praticar esse exercício, olhar para a eternidade de Deus, olhar para a nossa transitoriedade, o nosso tempo limitado enquanto aqui. Nós sabemos, nós temos a esperança da vida eterna. Não quero que você perca isso do seu coração, mas neste corpo, esse corpo é frágil, se decompõe. Se decompôs para os israelitas, vai se decompor para a gente. Então que nessa nossa estadia, enquanto aqui, enquanto curta, nós possamos pedir ao Senhor a orientação dEle e pedir que Ele nos ensine a contar, para que nós alcancemos um coração sábio, um coração que se deleita no Senhor, um coração que espera no Senhor e um coração que se alegra no Senhor. Que nós aprendemos que o Senhor passa-se todos os tempos, Ele é o Deus, Ele é refúgio do seu povo. Que a nossa estadia é curta, ela não pode ser vivida desonrando ao Senhor, porque senão nós vamos viver uma vida triste, angustiada. E nós aprendemos: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. Precisamos aprender isso do Senhor e precisamos fazer do Senhor a alegria maior da nossa vida. Procurarmos Ele na nossa pequena trajetória logo de manhã, para que a nossa vida tão fugidia, tão fugaz e que passa tão rápido, seja bem aproveitada, seja bem contada, para a glória do Senhor, e assim possamos viver para Ele, e nós possamos ver a glória do Senhor, e possamos desfrutar da graça do Senhor. Graça essa que não é por causa das nossas obras, é por causa de Jesus, que resplandece o seu rosto sobre nós. E é interessante Ele falar sobre isso, resplandecer a graça do Senhor, nosso Deus, sobre nós. Em outras passagens nós vemos que o Senhor resplandeça o seu rosto, porque você tem a imagem de alguém com o rosto fechado, não é amigável, não é agradável, né? Imagine o rosto do Senhor fechado. Imagine ter o rosto do Senhor ao contrário, o Senhor dando as costas. Não, mas Ele diz: seja, Senhor, sobre nós a tua graça, sorria para nós, Senhor. E se hoje podemos contar com o sorriso de Deus, é por causa de Jesus. Então que sejamos sempre gratos por isso. E quando nós tivermos essa perspectiva da eternidade de Deus, da nossa pequenez e transitoriedade, da nossa necessidade de pedir sabedoria ao Senhor, de pedir que Ele nos ensine a contar os nossos dias, e de que o nosso prazer e alegria logo ao iniciar dos dias seja o Senhor, vamos poder pedir com confiança: confirma sobre nós, Senhor, as nossas obras, porque serão obras de um coração que está voltado ao Senhor, que se alegra no Senhor, que compreendeu que é pequeno, que compreendeu que é pecador, mas viu que é o tempo de mudar, viu que é o tempo de contar os dias, viu que não se pode perder tempo, mas precisamos redimir o tempo, e vai viver a vida para a glória do Senhor, e vai viver a vida para a honra do Senhor. E o Senhor certamente, com esse coração, vai confirmar as obras das nossas mãos. Vamos refletir um pouquinho, amados, como nós temos vivido a nossa vida. Temos nos atentado à eternidade de Deus, de que as coisas mudam, mas o Senhor não muda? Como tem sido o nosso olhar sobre os nossos próprios erros e pecados? Moisés escreveu que nós não podemos escondê-lo. Não podemos esconder de Deus. Para Deus está tudo tão claro, os nossos pecados mais ocultos. E que se nós não confessamos, nós temos uma vida conturbada pela ira do Senhor. Porque a ira do Senhor permanece.
Mas se nós confessarmos, se nós pedirmos ao Senhor que nos ensine a contar os nossos dias e a ter uma postura que se alegra nele, então podemos viver alegremente e o Senhor confirmará as obras nas nossas mãos.